Falo principalmente para o pessoal que vem mais antigo, quanta coisa que a gente pega de erro dos outros, ou de melhora dos outros, ou alguma coisa que aconteceu que vai fazer com que a gente não cometa o mesmo erro, ou que a gente dá aquele toquezinho que ele deu, fala, pô, isso aqui vai mexer no meu negócio, ou vai fazer eu evoluir mais rápido. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar, o podcast onde a contabilidade encontra estratégia. Antes de tudo, inscreva-se no canal, porque a gente sempre está soltando muito conteúdo de gestão na prática, sempre conhecendo empresários que podem trazer muita informação relevante para vocês. E hoje a gente tem um cara muito especial aqui com a gente, Rafael Gobi. Ele é dono de um grupo, o Grupo GoNow, de academias e da área fitness. Rafa, muito obrigado por você ter aceitado o convite, saído lá de São Paulo, da Floresta de Pedras. Oxe, e muita pedra. Então, para vir aqui para Campinas, muito obrigado, cara. Obrigado eu do convite, estamos aí para poder ajudar e crescer aí cada vez mais. Exatamente. A gente tem um relacionamento muito bom, além de cliente, somos sócios lá do Grupo Acelerador, lá como investidores, e vamos para cima, né? Amém. Ver o que a gente consegue lá de muitos frutos, e é o que a gente também faz nas nossas empresas. Isso aí. Mas Rafa, conta um pouquinho do Rafael, como começou, sua formação e como também o seu grupo nasceu e o momento que ele está hoje. Vamos lá. Hoje a gente trabalha com a GoNow Studios, é uma rede de estúdios onde a gente trabalha de forma mais personalizada. A gente tem o Pilates, tem o Funcional e a Eletroestimulação. A gente atende no máximo 4 alunos por professor. É uma estrutura pequena, tá? Quando a gente chama de uma rede, o pessoal muitas vezes acha que são igual academias, né? Igual low cost, smart fit, head fit, por aí vai. Não, a gente trabalha com estúdios menores, de 200 a 300 metros quadrados, tá? Só que a gente entrega uma altíssima qualidade de atendimento, tá? Esse é o nosso grande diferencial. Então, hoje a gente, mais ou menos, a gente explica o nosso negócio como se a gente estivesse trabalhando com pequenos personagens dentro da empresa. Então, você chega para treinar junto com a gente, você vai ser montado um treino para você, exclusivo para você, junto com mais outras 2 ou 3 pessoas, mas cada um com treinos separados, tá? Legal. Hoje a gente está aí completando 15 anos, tá? De negócio. São 14 unidades que a gente tem, todas em São Paulo e uma em Alphaville, tá? Onde 13 unidades delas são basicamente para adultos, que são do Pilates, do Funcional e da Eletroestimulação, e a gente tem uma vertente a mais que é a GoNow Club, que ele é voltado mais para a família, que ele tem toda a parte aquática junto, tá? Desde a natação infantil, natação adulta, hidroginástica, tem alguma coisinha de terapia também dentro da piscina, e agora a gente está indo também para Belo Horizonte através da Club também. Então, o negócio em si, ele é mais ou menos desse jeito. O negócio ele nasceu já um pouquinho mais maturado há 11 anos a GoNow, tá? Sim. Antigamente ela tinha um outro nome, ela chamava Actio 360, que foi uma outra empresa que eu já tive, tá? Actio 360 ela ainda existe no mercado, mas ela voltou para um público um pouquinho diferente, foi para um público um ticket um pouquinho mais baixo, a gente foi para um ticket um pouquinho mais acima. Antes de eu ter essas empresas, a gente começou no início com academias convencionais. E a gente entendeu, depois de 3, 4 anos que a gente estava com academias convencionais, que o público estava procurando alguma coisa melhor, tá? Mas ele também não podia pagar um valor agregado do mesmo jeito, igual um personal. A gente tenta explicar para todo mundo que hoje um personal ele custa ali na faixa de 200, 250 reais, a gente tem um tipo de serviço que ele mais ou menos ele divide entre 3 e 4 este valor. Então, o que você pagaria 200, 250 para o personal, você paga entre 50 e 70 para ter esse trabalho sempre personalizado por aula. Legal. Quando a gente entendeu essa necessidade, a gente migrou de uma academia convencional, que na época ela se chamava Quality Life, e a gente entendeu que a necessidade dos alunos era ter uma melhor qualidade de atendimento e uma melhor estrutura. E a gente veio e fez os estúdios, tá? Hoje os estúdios eles já estão mais em alta, já tem muita concorrência, mas a gente foi um dos pioneiros, principalmente no Brasil. Então, se você for procurar alguma coisa de 15 anos atrás, você vai ter pouquíssima coisa de estúdio. O que já tinha de uma forma um pouquinho mais separada era o Pilates. E aí depois a gente foi acrescentando outras modalidades. A gente logo entrou com o Funcional na época.
Hoje a gente trabalha com eletroestimulação, também que é uma coisa mais nova. A eletroestimulação a gente foi não pioneiro no Brasil, mas a gente foi o segundo player que entrou com a eletroestimulação no Brasil. É uma atividade onde você tem só 20 minutos de aula, tá? Mas ele tem pequenas descargas elétricas, você coloca um colete, uma roupa, tá? E durante 20 minutos você fica controlando descargas elétricas dentro do colete, onde ele dá impulsos para você ter contração muscular. Então você faz durante 20 minutos uma aula com movimentação normal, igual uma atividade física, só que com uma intensidade um pouco mais elevada, que é como se você estivesse treinando durante 2 horas de atividade física em apenas 20 minutos. Legal. Então, o nosso complexo, ele é mais ou menos desse jeito. A gente tem a parte personalizada, com as 3 atividades, e a gente tem a clube também, mais pro lado família, com a parte da piscina. Legal, cara. E assim, o clube tem a ver também do filho e junto, é isso? Qual foi essa integração na hora que vocês montaram esse braço mais novo do projeto? Ele veio até no braço ao contrário. Ele veio de uma escola de natação, que ela se chamava Aqua School, já é um negócio que eu tenho desde 2011, tá? Que a gente entendeu que quase todas as escolas de natação é escola de natação. Então, muitos pais, mãe, vó, ou quem estivesse lá participando junto, muitas vezes eles não tinham muito o que fazer. Tá? Então, a gente conseguiu entender que se a gente colocasse atividades ao mesmo tempo que a pessoa ela entrasse para colocar o filho junto na piscina, ela poderia estar praticando uma atividade física em outro momento. Né? Lá a gente tem até um diferencial que todas as aulas de Pilates, por exemplo, em todos os lugares que você encontra, tem duração de 1 hora. Agora você vai totalmente para o lado de piscina, as aulas não têm duração de 1 hora, tem uma duração de 45 minutos. Lá o Pilates tem a duração de 45 minutos exatamente para a pessoa ela vir e ela fazer no mesmo horário que o filho está fazendo aula. Tanto é que a gente tem uma equipe lá, auxiliar, que é exatamente a mãe chega junto com o filho, o auxiliar já vai ajudar ali na parte do vestiário e tudo mais para levar o filho até a piscina enquanto ela está tendo esse momento dela para ela ir lá para a parte do Pilates e continuar isso. Tá? E ao mesmo tempo, quando ela está saindo do Pilates, a criança está saindo, o filho está saindo da piscina e eles dois se juntam no vestiário para se trocar, para tomar um banho, se precisar. Então casou muito bem para isso. Então hoje lá virou uma quebra de objeção que exatamente a pessoa fala, eu não tenho tempo para treinar. Não, aqui você tem. Você vai trazer já seu filho, né? Então, em vez de você ficar assistindo aula que tem um valor, é legal também, mas não precisa estar todo momento assistindo aula. Então, nesse momento, você vai para uma atividade física e você também vai treinar. Então, a gente conseguiu unir essas duas atividades junto das 2 pessoas. Que legal, cara. E uma coisa assim que é importante, que sempre vem à mente quando eu penso em pessoas empreendedoras, lógico que você é um cara que vem na mente de imediato como pessoa empreendedora, porque você vem de uma atividade, de uma formação de educador físico. E se você olhar em volta, e a grande maioria, eles têm a sua mesma idade e estão ainda nessa área de educação física. E você, lógico, não saiu dela, mas mudou de posição. Você vestiu a camisa aí de empreendedor. O que você acha que é isso? É só mentalidade ou uma oportunidade que apareceu? O que você conclui nesse sentido, cara? Eu acho que foram várias coisas que foram acontecendo na minha vida que foi levando a isso. E eu acho que por eu ter feito faculdade de educação física, eu tenho muita visão do profissional dentro do negócio. Legal. E isso faz com que eu pense muito no meu colaborador, que faz com que tenha um resultado melhor lá na ponta. Mas eu vou trazer um pouquinho para trás antes para explicar um pouquinho nisso. Logo quando eu me formei, 2 anos depois que eu me formei, eu sentia muita dificuldade em alguns tipos de negócio que eu trabalhava e eu vi que faltava várias coisas e boa parte das coisas que faltava era exatamente como melhorar o meio de trabalho para o profissional sem ter uma perda lá na ponta ou sem ganhar menos dinheiro e tudo mais, porque eu sempre tive uma visão assim, muito clara que negócio é feito para ganhar dinheiro. Sim. Né? E quando eu estava mais ou menos com uns 2 anos de formado, eu tive uma oportunidade de comprar uma academia. Essa academia era uma academia que já estava aberta há mais ou menos 6 anos, era uma academia que ela estava falida. Tá? Era uma academia que ela tinha 600 metros quadrados, que tinha um potencial para ter uns 800 alunos, num ticket baixo, e ela tinha 50 alunos. Nossa. Tá? Então eu comprei ela num preço lá embaixo, estou numa situação, e praticamente a única coisa que eu mexi na academia foi pessoas. Tá? Troquei algumas peças, que eram peças que estavam corrompidas, vamos colocar essa palavra, né? Faltava ali um pouco de valores nas pessoas que estavam lá dentro. E até eu entendo que algumas coisas que as pessoas passaram lá dentro já eram coisas que elas estavam desgostosas de trabalhar tudo, mas o antigo dono que estava lá
entendia que era isso, não tinha como mudar. Ele aceitou, exatamente. Então, logo quando entramos lá, a gente fez uma mudança muito grande na equipe, não em troca de pessoas, mas a gente conseguiu colocar a cultura que a gente queria dentro da pessoa e a pessoa começou a entender que se ela não mudasse, com certeza ela ia sair. E depois de um certo tempo, teve pessoas que saíram porque viu que aquilo não ia fazer sentido e outras entenderam que começaram a ter o senso de pertencimento, entenderam que aquilo faz parte. E praticamente a única coisa que a gente mudou no mercado foi colocar uma placa sobre nova direção. Isso fez com que as pessoas que já conheciam esses 6 anos do projeto daquela academia, dessem uma nova oportunidade. E quando elas entraram para essa nova oportunidade, elas entenderam que realmente a academia ela só tinha de igual era o nome. Porque o resto viu que era uma outra academia, não estrutural, mas em si o que acontecia lá dentro de pessoas e tudo mais. Então, o resultado que a gente teve lá foi uma coisa assim fenomenal. Praticamente em 6 meses a gente pulou de 50 alunos para 200. Um ticket que na época, isso aí eu estou falando de 2007, mais ou menos, que a gente pulou de R$90, a gente pulou para 130, um ticket médio. Né, que se você for ver em porcentagem também é um pulo absurdo, nossa. Né? E essa operação ela rodou até mais ou menos 2015, mais ou menos, e a gente vendeu a operação com 800 alunos. Olha que legal. Então assim, foi um puta de um case de sucesso que a gente fez lá. E por eu ser da área, por eu ser um profissional de educação física, eu acho que sempre me facilitou a conversa com o meu time. Com o seu público, né? Que ali também é o seu cliente interno, né? Tanto o interno quanto o externo, porque a partir do momento que você começa a vender uma coisa que você ama de paixão, ele fica muito mais fácil para o cliente ver que aquilo faz sentido. Sim. E o seu colaborador interno lá, ele entende que aquilo que você está fazendo não é pensando só em venda, ele está pensando também em como melhorar. Então, o que eu vejo muito hoje no mercado são alguns profissionais que muitas vezes eles não têm a bagagem que eles acham que eles têm. Sim. E muitas vezes eles querem defender uma visão que é uma coisa que não acontece ou uma coisa que ele viu em outro lugar acontecer, mas ele viu só um trecho. Muito por cima, né? Por cima, exatamente. Então é uma coisa que você consegue ir debatendo com ele e mostrar para ele, falar, pô, isso aqui parece que faz sentido, e ele faz, mas num período muito curto. Sim. Né? E com a experiência que a gente vai ganhando, a gente vai fazendo com que ele vá entendendo que você tem razão daquilo que você está falando e ele te dá tempo ao tempo. Perfeito. Logo quando eu comecei com as academias, a gente tinha muita dificuldade das pessoas darem valor para a gente, até por causa da idade. Muitas vezes eu tinha que conversar com um profissional que estava com 40, 50 anos, com 20 de formação, sendo que eu era um moleque de 25 anos, com 2 anos de formado, e muitas vezes falar, mas você passou por onde? Né? Que time você jogou, né? Não é assim que o exatamente. jogador fala assim, Exatamente. Que time que você jogou? Qual é a sua base? E assim, eu sou uma pessoa que eu não falo muito das minhas origens, nada, mas a gente passou por várias coisas. Vim de uma família humilde, que batalhou bastante para chegar onde chegou. Toda a minha família nunca teve uma formação, são pessoas que sempre trabalharam para outras pessoas. Então, ir para um lado empresarial foi uma coisa meio disruptiva na família. Que legal, cara. E... Parabéns, porque a gente sabe assim, a gente vem em volta, a gente hoje, no ciclo que a gente convive, levanta a mão, quase todo mundo se formou. Mas se você vê na realidade, muitas vezes... Isso há 20 anos atrás não era tão... Cara, sabe uma pergunta que eu fiz? Me deu uma, assim, no nosso último evento de cultura, que foi a nossa confraternização do ano passado, eu estava falando sobre isso, oportunidade e tal. E nós temos aí 170 colaboradores. E a gente estava no evento de cultura, eu falei, gente, só para vocês se valorizarem, por favor, levanta a mão aqui, quem é o primeiro que se formou na família. Cara, muita gente. Muita gente. Muita gente. Assim, caracos. Me deu essa curiosidade na hora, mas era assim, coisa de talvez 50, 60 pessoas, 1/3 das pessoas. E a gente acha que não é a realidade, né, Rafa? Mas e eu virei e falei assim, cara, parabéns, vocês estão como uma quebra, vocês estão rompendo uma barreira, porque vocês vão ser exemplo para os seus primos. Cara, vocês não têm noção. Eu falei assim, vocês não têm noção. Eu não tenho essa noção porque eu não fui. Minha família não tive isso, né? Mas assim, cara, eu fico realmente... uma virada de ciclo, né? Total. E a pessoa não tem noção, assim, eu acho que
vai indo, talvez, assim, a batalha é enorme. Eu acho que esse orgulho existe, mas eu acho que a noção total... Essa parte de batalha, até às vezes eu paro para fazer alguns pensamentos e eu vejo isso muito em várias pessoas. A gente comemora muito pouco os feitos que a gente faz. Às vezes o que parece para a gente uma necessidade ou uma obrigação, às vezes é algo que a gente tem que dar um merecimento muito maior e que muitas vezes quem está do lado da gente aplaude a gente e a gente não consegue perceber. E eu acho que até as gerações novas tá vindo com tanta coisa, uma batida em cima da outra, que cada vez menos eles conseguem enxergar isso. E ainda mais por causa aí, vamos cair aqui numa conversa aleatória, mas as redes sociais mostram muita conquista muito grande. Sim. Então, muitas vezes, as nossas conquistas pequenas, elas não são reportadas. Não existe uma gratidão ali, o exercício da gratidão. Exato, exato. E eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, porque eu tenho uma... Aí eu vou até mais pelo lado do empreendedorismo, eu tenho uma dificuldade muito grande de acabar uma coisa sem já começar outra. Quando eu vejo que eu já estou com 70%, 80% de alguma coisa executada, eu já começo uma outra. Então, normalmente... serial killer. Então, normalmente, eu não tenho essa situação. Até a minha esposa, de vez em quando, ela para, cara, você já parou para fazer uma avaliação do que você conquistou, do que você fez, do que você era, de onde era? Eu estou com minha esposa faz 15 anos. Né? Você já parou para ver? Quando eu comecei com minha esposa, eu já tinha academia, já era dando tal, mas... o ganho dos últimos 15 anos, você lembra quando a gente começou? O que foi maturando, o tamanho que foi se formando. Ela te puxa de vez em quando exato, porque pra realidade. Porque hoje ela até ela pegou um pouquinho mais da minha engrenagem, né? Então muitas vezes, principalmente, a gente fala muito do que vem da família e tudo mais, né? A minha família, ela vem de uma origem humilde, mas ela nunca me travou em nada. Então, todas as coisas que eu coloquei, mentalizei na cabeça, ninguém nunca falou, é demais pra você. Te podou, né? Assim, me podou, você não merece. Nada, bem pelo contrário. Educação física. Quando eu falei que eu ia fazer educação física, minha mãe quase teve um treco. Mas educação física, por quê? Educação física não dá dinheiro, cara, você vai se formar em educação física. Você vai ser professor de escola. Quando eu entrei para fazer educação física, eu entrei pensando o quê? Eu quero trabalhar com treinamento físico, preparação física. Tanto faz se é alto clube ou se é alta performance, não importa, eu queria trabalhar com isso. Eu fui nadador quando adolescente, nada profissional, mas tive uns índices interessantes. E eu gostava muito dessa parte, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, depois a gente vê nisso, né? E eu brinco, né, 20 anos que eu tenho de formado, eu me formei em 2005, eu fiz ano passado 20 anos, a única coisa que eu não trabalhei na educação física foi preparação física. Eu dei aula de tudo que você possa imaginar, bike, musculação, natação, ginástica, de tudo quanto é coisa, menos isso, educação física escolar, um monte de coisa. E uma coisa que eu falava para todo mundo, né? Eu falei, eu acho que quando você faz alguma coisa que você ama de paixão mesmo que você gosta, você acaba se esforçando muito mais e isso acaba te levando a lugares que você nunca imaginou. Logo quando me formei, eu passei num concurso público, eu fui professor da rede pública, eu fui professor do estado, concursado, tudo mais. E nisso a minha mãe falou, tá agora feito, pronto. Tá feito. Meu filho passou. Exato, porque o pessoal da outra geração pensava muito isso de concurso. Eu fiquei 3 anos onde eu saía todo dia da escola totalmente decepcionado, porque eu queria fazer mais e a minha direção não deixava eu fazer mais. E aí eu falei, eu vou exonerar. Eu vou pedir para sair e tudo mais. E quando eu comecei com esse pensamento, comecei atrás das academias, elas mais ou menos se juntaram ao mesmo tempo. Quando eu estava com praticamente 1 mês, 2 meses mais ou menos dessa nova academia, eu sofri um acidente de moto. E eu fiquei praticamente 40 dias quase de cama. Eu tive ligamento, estourei o ligamento, tive que fazer toda a recuperação e tudo mais. E esses 40 dias que eu fiquei afastado da rede pública e de um outro lugar que eu trabalhava de forma particular, eu consegui, mesmo um pouco mais à distância, eu consegui performar na academia. E eu falei, cara, eu estou perdendo meu tempo trabalhando para os outros, eu vou trabalhar para mim mesmo. E aí isso começou a bola de neve, eu exonerei dali, depois de mais ou menos 6 meses eu acabei pedindo demissão do outro particular que estava e eu vim para cá. Mas voltando lá no assunto que muitas vezes as pessoas elas não vão te dando a concretização de alguma coisa,
eu acabei percebendo que muitas vezes as coisas vão indo numa bola de neve de um jeito que você acaba numa coisa, você engata numa outra, acaba numa coisa, engata numa outra, e que as pessoas elas estão deixando de comemorar Verdade. qualquer coisa. E eu acho que até a velocidade da informação, eu estava falando hoje isso de manhã, eu acho que te dá realmente te tira a percepção. As pessoas estão sem percepção. A gente percebe que as pessoas estão fazendo as coisas sem pensar, de fato. Sim. Assim, mesmo que dirigir, comer, se alimentar, ou até mesmo fazer exercício. Sei lá, você está fazendo exercício, não estou falando que é ruim, mas você coloca um podcast, né? Façam isso, assistam a gente lá. Mas assim, aí aquele negócio, você está misturando, você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E a gente teve uma palestra maravilhosa lá no Giants, que foi do Murilo, o Gun, né? Cara, que ele falou da presença, né? Então, assim, parece que você está ali, ou você está assistindo o podcast, ou você está malhando, ou você está respondendo alguma coisa. Na verdade, você não está em nenhum. Em nenhum. Né? Você não está em nenhuma. Né? Assim, e aí isso me impactou, ainda mais com o conceito que ele vem construindo na palestra dele. Você fala, cara, é verdade. A gente, até amar, a gente não ama presença. Até amar, a gente não ama na presença. É sempre pensando no ontem ou pensando em amanhã, né? Um negócio meio maluco. Eu gostei tanto da palestra dele que depois eu fui assistir. Você foi no teatro? Eu fui no teatro Cara, dele. eu ameacei, eu cheguei falando pra Thaís, vamos, e deixei passar. Mas tem, eu acho que eles vira e mexe tem. Inclusive, sabe quem eu encontrei no teatro no dia que eu fui? O Alexandre, o Slavnik. Ah, que ele legal! Tava lá, ele veio pro Brasil, ele tava lá. Bacana. Mas isso é muito legal, Rafa, porque eu acho que mostra claramente nesse bate-papo aqui, que foi meio aleatório, a gente pensou no futuro, no passado, em conquistas, em gratidão, mas assim, uma característica do empreendedor ficou clara ali, que a gente vê isso sempre falado e você demonstrou isso agora, que é a inquietude, a insatisfação, a curiosidade, né, assim... Cara, você começa um no outro, legal, é bom lá, né? A Mi vir te puxar, um outro sócio vir te puxar, mas ao mesmo tempo também não. Fala, pô, eu preciso de vez em quando dar uma freada nele. Não, mas deixa. É cansativo. Deixa, porque a gente também cansa, cansativo. Né? De fato, a gente fica emendando uma ideia na outra, e aí realmente a gente fala, pô, mas que horas que eu vou parar para agradecer minhas conquistas? Até eu tinha um propósito que eu falei, né? Quando chegar nos 40 anos, eu não parar de trabalhar, mas eu vou parar de fazer coisas novas. Sim. Eu tô com 43 agora e Piorou. Eu tô com uma obra gigante em Minas Gerais, a 700 km de casa. Não, tá facinho fazer gestão. Então, obra já é fácil fazer. E daqui 5 meses eu tenho que contratar uma equipe de 20 pessoas lá, né? E passar toda a cultura e tudo mais. Então, exato. Então, até o que eu falei, né, que a Milena, minha esposa, né, ela colocava anos atrás... Ela colocava isso sempre como um problema, né? Toda vez que eu falava, pô, eu tô acabando uma obra aqui, já tô procurando um outro ponto, ela colocava como um problema. Hoje ela entendeu ela pegou a cabeça do empreendedor, que ela fala, cara, não adianta brigar contra, o negócio vai acontecer. O que eu posso ajudar? É o que posso ajudar, né? Vamos pensar para ver se isso vai fazer sentido mesmo, porque muitas vezes a gente vê as pessoas de sucesso, a gente fala, putz, tudo deu certo na vida das pessoas. Não é assim. Eu falo que muitas vezes o empreendedor, ele conta muito pouco os erros dele e ele conta muito pouco os insucessos dele. Perfeito. Porque isso é uma fraqueza nossa, talvez mostra como uma fraqueza, e a gente não quer contar que a gente já também errou, que a gente já tomou prejuízo, que a gente fez uma operação que não deu certo, uma decisão ruim e tudo mais. Conta pra gente uma aí. Só uma? Vamos lá. Só uma? Eu acho que assim, tem 3 coisas que eu vejo hoje como são decisões bem erradas que eu fiz na minha vida, de 3 portes diferentes. Uma primeira que, essa minha primeira academia, eu vendi para um coordenador meu na época, que eu sabia que ele não tinha muitas condições de pagar, mas eu quis dar uma oportunidade para ele, porque era um cara que ele entrou junto comigo desde os 6 primeiros meses que eu tinha academia, e é um cara que percorreu junto com a gente durante 6, 7 anos, e eu falei, cara, tá na hora agora de você tomar uma outra atitude, eu quero que você seja um empreendedor e tal. Eu não vou lembrar direito agora os valores que foram vendidos, que já tem bastante tempo, mas a gente fez um financiamento assim, absurdo, uma coisa assim absurda. E que essa pessoa...
ela pagou praticamente os 3 primeiros meses e o resto ela foi só engatilhando, atrasando, tudo mais, e a gente sabendo que as coisas estavam funcionando bem lá, porque toda a equipe que estava lá junto com a gente continuou na equipe, então são pessoas que falavam, não, cara, tá rodando mil maravilhas, cara, mês passado vendeu até mais do que vocês vendiam e tudo mais, e a pessoa sempre contando situações de tristeza e tudo mais, mas a rede social muitas vezes faz com que a pessoa se desminta ela mesma, né? A pessoa está passando problema, mas está viajando para o Nordeste. A gente não sabe para quem que ela está mentindo, né? Mas com certeza para ela mesma. Exato. E aí, essa operação, a gente acabou tendo que fazer um resgate dela, depois de 4 anos de venda, onde foram 4 anos super difícil num clima com uma pessoa que era... Desgaste. Eu vou falar que era muito amigo, é uma pessoa que não é nem é de São Paulo, é uma pessoa que é do interior, que eu fui várias vezes para o interior na casa dos pais. Então, sabe assim, uma oportunidade que você deu para uma pessoa que você já considerava como um amigão, e essa pessoa foi te falhando durante muito tempo. E que mesmo depois que essa pessoa falhou num pagamento, que a gente só entende por um lado financeiro, eu falei, cara, eu quero te dar uma nova oportunidade, vamos fazer o seguinte... Eu vou pagar toda a dívida, olha só, eu vou pagar toda a dívida que aconteceu aí durante esses 4 anos na academia. A gente vai mudar de prédio, porque esse prédio já ficou grande para o espaço, a gente foi para um outro prédio, e você vai voltar a ser um coordenador, mas você não vai ser um coordenador normal, você vai ser um coordenador como sócio. Você vai receber aqui, e ao mesmo tempo você vai pagar aqui para você virar sócio, você ser seu, e a gente vai fazer meio que um mecanismo para você me pagando de pouco em pouco. O que essa pessoa fez? De novo. Roubou. Nossa. Para piorar. São coisas que a gente fala muito, né? Muitas vezes assim, todo mundo é inerente a passar por uma situação dessa e muitos até desistem de empreender numa situação muito similar. Eu vou te falar que se eu só tivesse aquela empresa, talvez eu tinha desistido, porque foi muita coisa em um lugar só. Mas como eu tinha outras, então as coisas... Diluiu ali, o problema ficou diluído. Exatamente, né? E era um problema que eu não estava constante, então ele não ficava batendo na minha cabeça, deu problema e tal. Mas e a gente até entende, né, Rafa, o cara levar um baque desse e muitas vezes voltar, vou voltar para aquele concurso lá e deixa quieto, é isso aqui que eu quero. Sim. E tudo bem, Sim. O respeito continua, porque Sim. Realmente empreender te testa de formas... diferentes. Era uma coisa que eu não esperava, né? Sim, sim. Eu acho que esse foi um problema de dar uma oportunidade de uma pessoa que ela não merecia a oportunidade, mesmo depois de cuidados específicos, né? A gente fala, tipo, hoje com a sua mentalidade, com certeza você teria critérios de escolher um sócio completamente diferentes do que eu... Na realidade, no primeiro momento, ele não foi escolha de sócio. Na realidade, foi um momento que eu vi de dar uma chance para uma pessoa que estava construindo uma carreira. E eu falei, pô, eu acho como eu já dei depois para outras pessoas e deu tudo certo. Eu acho que talvez com a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu faria um contrato diferente. Talvez eu teria ficado mais próximo. Talvez eu teria feito algumas travas diferentes, né? Coisas que foi deixando. Foi deixando. Eu acho que essa foi uma falha de oportunidade que eu dei para uma pessoa. Como que é o Marcos fala, às vezes, que é a cilada da empatia, né? Como é que é assim? Quem nunca caiu na exatamente. cilada da empatia? Exatamente. Você considera e tal, fala, pô, as características são parecidas e tal. E eu acho que assim, quando você nunca toma um golpe de uma pessoa, você não acha que você vai tomar um golpe nunca. Sim. Né? Você abaixa a guarda. Óbvio. Abaixa a guarda. O Marcos, ele conta da situação que teve da construção da obra. Tá? Então é mais ou menos, é uma pessoa que fazia parte do grupo, que estava envolvida no network, que levantou a mão, fez, tá certo, o valor está de acordo, tudo, vamos seguir. E talvez não teve a preocupação de ver o tamanho daquilo e ver o que estava lá atrás. Né? Que eu falo, é uma lição cara, mas é uma lição que você toma. Lógico. Um outro segundo momento que teve, eu já caí numa pirâmide. Você fala, pô, como que um cara empreendedor desse jeito, que né, consegue os resultados, tem que cair numa pirâmide? Né? Através de uma familiar, eu vou chamar assim, de uma familiar me apresentou uma situação que eu falei, pô, que coisa legal, uma porcentagem legal, um retorno legal, dá para mim fazer com pouco valor, fui lá e fiz. Cara, 3 meses depois, pô, tá me dando esse retorno, vou colocar mais um pouquinho. É o golpe. Depois de 3 meses eu vou colocar mais um pouquinho. Cara, tomei um prejuízo de 210, pô.
Você entendeu? E é engraçado que a gente começa, né? Depois a gente vê como era óbvio, né, Rafa? Lógico que era óbvio. Onde que tem retorno de 6, 7, 10%? Lógico que era óbvio. Caramba! Você entendeu? Sim. E aí é engraçado que assim, né? Os meus familiares, eles me veem muito como uma pessoa de muita sabedoria. Eu falo, pô, o cara conquistou tudo isso, cresceu tudo isso, como ele caiu nisso? Pô, eu acho que é exatamente isso. É pela fraqueza que você tem muitas vezes de alguma coisa que você se sente muito confortável, que de vez em quando até quem te apresenta é uma pessoa que está dentro do meio que você fala, não é possível que ela vai me passar a perna. E que na realidade, coitada, também foi ultrapassada a perna. Sim, eu acho que ela caiu junto, a pirâmide é exatamente esse formato, né? Não é exato, só você que cai. Exato, né? É o conquista muito... Como que era o nome daquele antigo do... É Boi Gordo? Tem vários, né? Cara, minha família caiu, entendeu? Meu avô perdeu muito dinheiro com isso, né? E eu acho que foi... Aparecia um atrás do outro. Um atrás do outro. Então eu acho que foi a primeira pirâmide, né, do Brasil, né? Aí depois eles começaram a dar golpe nos veinhos, né? Assim, exato. Falou assim, eu tô com seu filho, do sequestro. Cara, não tem jeito. O criminoso, ele... E é sempre assim, né, cara? Ele te dá um retorno 1 ou 2 vezes com um ticket baixo, para te dar realmente, para você baixar a guarda. Isso. Aí ele te paga bonitinho, e depois quando você fala, pô, me dei bem. O Rafa, tem um ponto aqui que eu queria... E deixa eu contar um terceiro que eu acho que esse é importante. Cara, que é quando você coloca um sócio no meio do seu negócio. Sócio de verdade. Quando eu tinha sociedade nessa primeira academia, Quality Life, eu tinha de sócio uma pessoa chamada Marcelo, que é uma pessoa que é ainda um irmão para mim, que eu falava, putz, esse cara, a gente casou, tipo, junto como negócio. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito braçal para fazer as coisas. Cara, você me manda eu trabalhar, tipo... Executor? Total. Deixa eu rodar 3 dias trabalhando que não tem nenhum problema, cara, eu fico sem dormir, você me deu uma missão, a missão vai ser cumprida, é aquilo. E eu achei... E falar duvido, então? Desculpa, aí fudeu, velho. Aí eu falei, vou fazer 10% a mais. Depois esfregar na sua cara aí. Exatamente. Pô, eu sou de Capricórnio ainda, mas, pô, aí ferrou. E essa outra pessoa, o Marcelo, era uma pessoa totalmente voltada para números, coisas que para mim eu tinha muita dificuldade. Eu ainda tenho muita dificuldade para me concentrar em alguma coisa parada, eu sou muito dinâmico, eu estou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, mas e aí conciliou muito bem as duas coisas e ele correu muito bem até a gente inaugurar a Action 360, que foi uma empresa que a gente estruturou tudo, mas era uma empresa que na época a gente não tinha dinheiro para engatar nela. A gente abriu 2 unidades e a gente precisava de mais dinheiro para engatar as próximas, tanto é que a Quality Life a gente vendeu para injetar dinheiro. Mas nisso entrou uma sócia no meio. E essa sócia, ela não foi uma sócia por merecimento. Não foi uma sócia por evolução. Construção ali, talvez. Né? Nada. Caiu de paraquedas que não tinha conteúdo nenhum para entregar. O que ela tinha? Dinheiro. Tá? Cara, foi uma derrotada para 8, 9 anos depois. Mas é uma coisa que sempre foi desgastante. Porque é alguém que não tinha os valores que você tem, a cultura era totalmente diferente da que você tem, a troca era uma troca turbulenta desde o começo, né? E o que eu tiro de lição disso hoje, tá? Eu não escolho nenhum sócio por necessidade. Perfeito. Tá? O sócio ele tem que vir realmente quando você tem um laço com ele. Eu falo que sócio, cara, pode falar que isso é coisa antiga, mas sócio é um casamento total. Sim. E ele tem que ter visto, tipo, com muita hombridade mesmo, para a pessoa ela ter totalmente os valores que você tem, porque é uma empresa que você vai construir junto. E eu fiquei quase 10 anos, fiquei 9 anos. Eu fiquei 9 anos na construção dessa empresa, cara, com que nos últimos 2 anos eu não suportava entrar na empresa. Desgaste. Tá? Eu falo que quando eu entrei no Giants, eu acho que uma das grandes forças que o Giants me deu, antes de eu melhorar qualquer coisa na empresa, foi me dar força para sair dessa empresa. Tá? Ele era uma coisa que ele me carregava para baixo. Ele me destravou, exatamente. Que assim, a minha vida só voltou a evoluir de novo depois que você desfez. Quando eu me desfiz. Exatamente. Então, eu coloco para todo mundo, gente, não entra numa sociedade por necessidade. Você fez isso, você pode ter certeza que em algum momento isso vai ser contra você. Então, isso aí eu acho que
é um erro que eu falo que eu tive muito grande, que eu levanto para a mão e eu falo para todo mundo. Não, é porque faz muito sentido, porque tem alguns critérios, né? Se você... Hoje a gente até com todas as oportunidades que a gente tem lá de conteúdo e tal, a gente vê que tem critérios e modelos, inclusive de avaliação de sócio. Acho que a gente toma muito cuidado em contratar talvez um funcionário, um colaborador. E o sócio não? O sócio não. Teve uma dica que eu até recebi do mentor lá, estava pensando em fazer uma parceria com uma pessoa, e ele falou assim, cara, posso te dar uma dica? Você chegou a me contar. Falou, passa um final de semana, vai viajar com a família, né, com as famílias deles, com a família sua, com filhos e tal. Cara, faz isso antes de conversar, de juntar, de torcida. Porque assim, pode ser que é legal encontrar 2 dias de 4 em 4 meses. De repente, se você não tiver essa experiência, é uma forma de teste. E eu gosto de trazer muitos esses exemplos aqui também, porque uma vez eu perguntei para um cara que é especialista em crise. Ele falou, não, quando você tiver sem fluxo de caixa, e você tiver um endividamento de X%, quando isso é o índice de... Falei, cara, vamos falar a real para o empresário brasileiro? Que índice, cara? Que indicador? O cara não vai ter um indicador de endividamento. Então vamos trazer para a real uma sensação, uma situação que está acontecendo, ou algo que ele está passando que pode dar de alerta. Ele, pô, boa pergunta. Aí ele virou e falou assim, se você tem que entrar de manhã na sua conta bancária e você não sabe como vai ser até o final da tarde. Se ele já está nessa situação, tá feio. Pede ajuda. Assim, porque eu falei para ele, até ele construir o indicador já quebrou. Então, se ele... Até porque a construção de indicadores, essas coisas, de vez em quando ele tem uma maturidade disso, ele já viu muito antes. Já viu antes. Se ele não tem essa maturidade, ele não vai construir nada. É isso que eu falei. Eu falei, são esses indicadores, né? Então, um outro foi a Glória também, que é do RH. Ela deu uma dica muito legal também sobre RH. Agora eu não vou lembrar. Mas assim, falando até em RH, tinha uma pergunta que eu queria te fazer, cara. Você tem multi-unidades, né? E o desenvolvimento e a sustentação de cultura, ela já é um desafio para uma base. Como que você faz? Quais as sacadas que você teve para que você consiga trazer unidade, trazer valores para coisas assim, fisicamente separadas? Eu vou te falar que hoje, um dos motivos de segurar um pouco o crescimento é exatamente por conseguir fechar os valores e uma cultura com todo mundo. Hoje a gente tem 14 unidades em polos diferentes. Hoje a gente está com 190 colaboradores, mais ou menos. Que até 2 anos atrás, eu tinha praticamente 8 unidades e a gente fez um crescimento muito grande durante 2 anos, até para realçar brand, algumas coisas assim. A gente fez a mudança de nome, que veio para Gonal, tudo. Então a gente precisava mostrar para o mercado que a gente veio forte. Mas com isso a gente teve a dificuldade também de criar a cultura, principalmente nessa equipe nova, até porque eles estavam acostumados com uma empresa diferente, com uma organização diferente e tudo mais. E a gente, hoje, o que a gente utiliza? Se dá certo, eu vou falar que não é 100%, porque é muito difícil quando você tem pontos. Aí não é matemático, diferentes, né, cara? Mas você tem que mitigar. Você entendeu? Porque podia ser lindo aqui eu falar para você, não, lá tudo corre normal. Não, não corre. Não corre. Ah, mas você tem cultura, então... Não corre. Então, só diminui a porcentagem do problema. Né? Exato. Você tem um pouco mais de controle. Exato. Mas... E assim, o que eu falo para todo mundo, é muito mais fácil quando você tem uma matriz onde todo mundo trabalha junto, onde você tem, no mesmo espaço, você tem gerentes, coordenadores de polos diferentes, mas que eles sentam junto por muito tempo e eles vão espalhando a cultura e ajudando um outro. Quando você tem várias unidades, você não tem isso. Então, o que hoje a gente faz que a gente tenta trazer isso para o time, tá? A gente, uma vez por mês, a gente senta todos os gerentes, para boa parte é reforço comportamental. É falado pouquíssima coisa sobre parte técnica, sobre parte promocional, sobre parte de vendas. O que a gente fala normalmente são comportamentos, tá? E sempre reforçando em cima dos nossos valores e em cima da nossa cultura. Hoje a gente traz, boa parte nessa parte das reuniões, a gente traz exatamente problemas que aconteceu dentro de unidades, onde um time mesmo, inteiro... Né? Que é de vocês, né? Que é nossa, porque é muito separadinho que é tipo de atividade física. De vez em quando eu vou falar para você, eu tenho um problema
que você fala, cara, não é possível que uma empresa tenha um problema disso tão simples. Mas o que acontece na atividade física, o que acontece com o educador físico? São pouquíssimos que eles são profissionais. Eu sei que é difícil falar isso, até quando eu falo isso muitas vezes para os meus profissionais, eles falam, putz, cara, você está quase ofendendo a gente, mas depois no final ele fala, cara, mas faz sentido. Parece a força da didática, né? Eu preciso ser didático. Vou fazer uma reflexão com você aqui. Profissional de educação física, normalmente ele virou profissional de educação física por quê? Porque ele gosta de esporte. Porque ele gosta de esporte. Esse cara já trabalhou em algum outro lugar? Não, ele fazia esporte. Ele fazia esporte. O esporte amador, ele tem muito lado firme, profissional? Não. Ou tipo, o cara vai lá e joga bola? Tá? A representação do profissional de educação física é exatamente isso. É o cara modelo de formação. É o cara que ele chega para trabalhar achando que ele está no quintal da casa dele. Sim. Então, muitas vezes, para a gente conseguir arquitetar com um cara, que o cara ele está no ambiente profissional e ele tem que seguir regras, normas, processos e por aí, é uma coisa assim, cara, muito desgastante, mas muito desgastante. Então, a gente tem que estar toda hora batendo na tecla com ele. Então, hoje, o que a gente tem das reuniões de gestores, normalmente é exatamente trazer cases de situação que aconteceu com a equipe. Vai juntando os cases ali para montar um... E para reforçar para os gestores que eles têm que estar sempre falando com eles que o problema deles está atrelado a um valor. Sim. Que é uma outra coisa que muitos gerentes não conseguem fazer. Pô, aqui faltou um compromisso seu, e compromisso é um valor nosso. Ah, isso aqui, pertencimento, é um valor nosso. Então, muitas vezes, eles trazem para o profissional que aquilo é um problema. Mas é um problema por quê? Eles não conseguem entender também que, tipo, o quanto isso inflige alguma coisa da empresa. Então, assim, hoje a gente tem essas reuniões mensais. Dessas reuniões mensais... E elas são online? São presenciais, com uma longa duração. Né? É porque você tem um raio... Agora vai começar a aumentar o desafio. Hoje a gente tem uma dificuldade, a unidade mais longe nossa é Alphaville, que ela está mais ou menos 14, 15 quilômetros nosso, mas já é um outro município. Sim. Fora do nosso escritório. Tá? Mas a gente ainda consegue fazer. Agora com essa entrada de Minas Gerais, a gente tem mais uma dificuldade ainda. Minas eu estou vindo com um amigo para indicar que vende consórcio de helicóptero. Ah, que beleza. Pegar carona com o sócio, pô. Isso que eu falei, eu vou pedir para o Marcos as caronas. Mas o que eu estou fazendo? Igual, por exemplo, de Minas Gerais, eu estou pegando uma gerente minha que é já daqui. Legal. E eu estou mandando para lá. Porque senão eu não ia enfrentar isso, pelo menos não nesse momento. A gente está com uma obra, é que essa aqui eu já nem falo direito, porque é uma obra que... Eu estou com uma obra no Rio de Janeiro. Vou falar uma outra coisa, nunca faço obra no Rio de Janeiro. Ela é muito difícil fazer obra. Eu estou com uma obra 6 meses parada no Rio de Janeiro, dentro de um condomínio empresarial, porque o próprio condomínio empresarial não ajuda nos alvarás que eu preciso. Não acredito. E aí, por causa da falta de zelo deles, eu não consigo liberar a obra para ela continuar. Faz 6 meses que eu estou com a obra parada. Parada mesmo. Parada. De estúdio? Parada. De estúdio, da Agonal. Sim. Dentro do edifício Ventura, na frente da Petrobras, no centro no Rio de Janeiro, é um prédio gigante e a obra parada. E assim, não dá nem para falar, tipo, nossa, mas está tomando prejuízo. Você não está falando nem de mão de obra, você está falando de licença. Não, de licença. E não é uma licença da prefeitura. Sim. É uma licença deles. É uma execução deles, do prédio, do condomínio. E aí você fala, mas qual que é a dificuldade? Nem a gente não sabe. A gente manda a documentação para eles, ele vem com ressalva, mas ele vem com ressalva assim, depois de 15 dias. É um atraso, é uma coisa assim tão absurda que você fala, cara, não é possível que isso exista em algum lugar. Né? Rafa, pensando em processo desse lado que a gente estava falando, de girar e tal, e pela quantidade de unidades que você tem, provavelmente, vamos pensar, modelos de empresas que têm muitas unidades fazem até comitês ou departamentos específicos para ficar rodando, né? Você deslocou uma gerente aculturada lá para uma unidade mais distante, mas talvez como se fosse até um modelo de franquia, que você tenha auditorias. O que você pensa? Hoje a gente tem gerentes regionais. Legal. Que é como se fizesse auditoria dos gerentes das unidades. Legal. Para trazer de acordo com os processos e trazer de acordo com a metodologia que a gente usa.
Eu tenho gerentes que já estão um pouco mais tempo de casa com a gente, eu tenho outros mais novos que não estão ainda performando do jeito que a gente quer, Sim. mas é um jeito que a gente achou também de dar um reforço. Perfeito. Unidades que são mais antigas, que tem pessoas mais antigas, a gente vê que está bem aculturado e as coisas acontecem, o negócio flui numa boa. As unidades mais novas, a gente ainda tem uma bastante dificuldade, até porque eu tenho uma rotatividade de unidades mais novas e isso faz com que a gente esteja sempre ali no volta tudo de novo e volta tudo de novo. E até um dos motivos que a gente segurou a GoNow para não continuar, porque a gente estava com a tendência de abrir 3, 4 unidades por ano. E a gente segurou exatamente esse ano, a gente falou, cara, segura, deixa só Rio de Janeiro e deixa Minas Gerais. Provavelmente a gente não abra mais nenhuma ainda esse ano, até porque vão ser 2 fora do polo, que vai trazer mais trabalho. Trazer mais exigência. Mas a gente está praticamente desde novembro muito forte, principalmente nessas últimas 5 unidades que foram que a gente abriu mais recente. E quais são os critérios, pelo menos por cima aí, da sua escolha das unidades novas para essa expansão? O que você leva em consideração? Como a gente trabalha com um nível um pouquinho mais alto, para você entender, mais ou menos o nosso valor custa para 2 vezes por semana em torno de R$600 por mês. Sim. Tá? Então não é qualquer bairro. Não é uma academia, por exemplo, é uma academia de R$99,90 ou R$110. Exato. Tipo, você abre em qualquer lugar, vai ter um monte de gente que vai pelo menos experimentar. Então assim, o primeiro vertente assim, que não tem como fugir é o bairro, que é um bairro bem valorizado, classe A ou A. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente acha esse bairro, a gente vai para 2 escolhas diferentes que ele muda bastante o perfil. Se é um bairro mais residencial, alto nível, ou se é um comercial mais alto nível. Quando ele é residencial, a gente consegue abrir em ruas mais paralelas ou ruas principais, não tem nenhum problema. Quando é um comercial, não tem como a gente fugir. A gente tem que ir para ruas principais, porque senão... Uma visibilidade. Ali. Exato. Outra coisa que a gente prefere como ponto, a gente evita pegar lugares que estejam... É uma estratégia nossa, mas a gente prefere lugares que estejam imóveis detonados. Para quê? A gente pegar um aluguel muito baixo, a gente ganhar uma carência com isso, um aluguel muito baixo e a gente investir no imóvel do jeito que a gente quer. Então, normalmente a gente gasta um valor alto de reforma e a gente acaba gastando um tempo razoável, entre 4 a 6 meses de obra. Só que isso... Sem contar com 6 meses parado. Não, isso... Mas eu vou te falar uma coisa, faz 20 anos que eu construo academias, é a primeira vez que acontece isso comigo, que enroscou, né? Então, eu até brinquei aqui do Rio de Janeiro, porque eu estou tão acostumado com obra em São Paulo... Isso vai o total, talvez, esse tempo aí é o total da reforma eu nunca... Teve uma unidade que eu demorei 6 meses. O resto é sempre... O resto é 4, 3, já fiz obra em 1 mês e está pronta a unidade, né? É muito de adaptação, talvez, que você tem que fazer. Então, aí entra o que eu estou falando. Quando a gente pega um imóvel que é só adaptação, normalmente a gente pega num aluguel um pouco mais alto. As últimas, e a gente tem usado isso também agora, até para as próximas vai ser desse jeito, eu prefiro pegar aluguel muito mais em conta, muito mais barato, com uma carência alta, e eu deixo o imóvel do jeito que eu quero. Tá? Até o antepenúltimo imóvel que a gente fez, que foi o da Pompeia, a gente desceu o prédio inteiro e subiu ele de novo. Olha. Tá? Exatamente por causa disso. É uma região, vou dar exemplo de números aqui, até para quem está ouvindo entender um pouquinho. Hoje o meu imóvel que eu estou lá tem um aluguel em torno entre 18 a 20 mil reais. Eu pago 7. Nossa. Tá? Então, o que eu economizei ali desse primeiro ano, quase 80, 90 mil reais, eu gastei em obra mais ou menos 300. E você de faz obra, contratos obra longos, mesmo. normalmente, Tudo 10 contrato anos? de 5 anos. Eu não sei aqui como funciona, mas em São Paulo ninguém faz contrato de 5 anos. É padrão. Mas 5 anos você cai na lei do inquilinato. Então depois da lei do inquilinato você segue, dá segurança. Tá? E também não faço contrato com menos de 5 anos exatamente porque eu já explico para a pessoa. A gente vai demolir tua casa praticamente. A gente vai fazer uma nova. Ali o ponto é essencial. Até a escolha que você falou. Eu falei, cara, eu não posso ficar. O payback nosso não é um payback rápido, é um payback de pelo menos ali 2 anos, 20 meses, mais ou menos. Então eu preciso ter esse tempo de contratos, essa segurança, né? Então essa é uma das grandes escolhas que a gente faz. A gente vai primeiro num bairro, que é um bairro bem elitizado. Segundo, a gente vai em ruas principais. Eu nunca fiz uma tentativa de pegar
a ruazinha ali, pequenininha e tal, não sei o quê. Eu acredito, atividade física ele tem muito do ponto fixo de estar em ruas de passagem, né? Não vale a pena ficar gastando depois absurdos em tráfego pago para trazer gente em rua. Tá? Então hoje a gente ainda tem, mesmo falando aí em 2026, a gente tem muita gente que chega pela fachada. Tá? Isso é um absurdo. Muita gente de indicação, mas muita gente de fachada. E o tamanho da minha empresa hoje, se eu falar que eu gasto 10 mil reais de tráfego pago, é muito. Tá? Eu uso muito pouco em mídia. Então, esse aqui é o primeiro ponto, e depois a gente vai para lugares que eu vou ter que pegar com um fluxo, com um valor de aluguel muito baixo, mas que isso em médio e longo prazo vai me trazer um retorno bem grande. E você usa alguma ferramenta de pesquisa para isso, ou você vai mesmo no conhecimento por conhecer a região? Eu já usei a GeoFusion. Tá? Essa minha antiga... E pega o quê? Média valores de família, aluguel? Quais são as referências? É pelo censo. É uma ferramenta ótima, né? Tá fazendo meio um jabá deles. É uma ferramenta ótima. Só que... Tem que validar, né? Você também te ajuda, mas você precisa... Vou te dar um exemplo. Eu vou abrir num lugar comercial. Ele não vai pegar as pessoas que trabalham naquele lugar. Eles vão pegar as pessoas que moram naquele lugar. Então, muitas vezes, ele acaba não achando o que eu preciso. Aí eu vou para um lugar residencial. Ele pega as pessoas que moram lá. Mas ele não me fala se aquelas pessoas estão lá para depois usar. Vou dar um exemplo que eu usei o GeoFusion e para mim foi uma péssima escolha e foi uma das minhas unidades que deu menos resultado. A primeira vez que eu fui abrir uma unidade na Zona Leste de São Paulo, a Zona Leste é um bairro que está crescendo, é uma região que está crescendo, mas é um bairro que ainda ele está um pouco desvalorizado, talvez. Quando eu fui entrar na Zona Leste, eu fui lá na GeoFusion e procurei quais eram os bairros que estavam mais em alta, né? Aí tem lá o Tatuapé e tem o... Fugiu o nome do outro bairro. E tem um outro bairro lá que é bem forte, lá que é no mesmo quadradinho, é um bairro do lado do outro. E eu falei, pô, legal, fiz todas as pesquisas que eu precisava, tudo mais. Gente com renda 10 mil reais para cima, apartamento de 1,5 milhão para cima. Eu falei, pô, legal. É o que eu procuro, esse é meu público. Que eu uso. Ok. Montei a unidade praticamente na melhor rua, onde tem todos esses prédios e tudo mais. Nas minhas unidades de todos os bairros, o perfil do meu cliente é 28 a 40, 45 anos. Essa é boa parte do meu perfil, boa parte deles são ou profissionais autônomos ou são pessoas que já estão numa posição estável da empresa. Logo nos primeiros meses, quem era meu público naquele lugar? Adolescente e jovem. E eu não estava entendendo nada porque as pessoas daquela idade, que é o meu público, não fechavam o plano. Eu fiquei quase 2 anos lá para entender o que estava acontecendo. Olha o que acontecia. O cliente que achava a gente são pessoas que eram emergentes, que ele veio de uma situação que não dava valor à atividade física. Aquela pessoa, ela veio de lugares simples, mas que ganhou dinheiro no decorrer da vida. Tá? Que para ele, como pai, ele não dá valor para ele treinar num lugar de 600 reais, mas ele dá valor para o filho dele treinar num lugar de 600 reais. Então o pai ia treinar na Smart Fit, tá? Uma empresa de 100 reais, low cost e tudo mais, mas ele pagava para o filho treinar no lugar de 600 reais. Então, lá naquele lugar, ele não achava mérito dele treinar num lugar bom, mas ele achava para os filhos dele. Olha que muito louco isso. Né? Então, o que eu entendi? Que aquele bairro, ele ainda ia demorar uns 10 anos para me trazer o retorno que pegar, dentro daquele público e a próxima geração. Né? Então, o GeoFusion, ele me entregou que ali era o lugar ideal. Mas não era, porque as pessoas que estavam lá, ela não estava preparada para gastar isso. E muito mais louco, quem tinha já o espírito de gastar aquele valor numa atividade física, ele não gastava na Zona Leste. Boa parte daquela pessoa trabalhava na Zona Sul, Zona Oeste, onde ele gastava nas minhas unidades da Oeste ou da Sul.
Cara, isso me deu uma curiosidade. É assim, eu sei que as redes, né, que as empresas, ou até as franquias, você tem várias unidades que são próprias, mas relutam muito em fechar uma unidade. Se fala muito de branding, ou de perder o valor da marca e tal. Você já passou por situações iguais a essa? O que você acha pior? Resistir ou já resolveu o que tem que ser resolvido? De pensamento ou de execução? Mais de execução, na prática. O que foi para você? Né? Lógico que a gente está falando aqui do case, né? Rafael e seus negócios. Tá. Mas assim, pode ser que seja diferente. A gente está falando aqui, né? A gente não está plantando aqui regras absolutas, né? Execução. Execução. Nunca fechei nenhuma. Tá? Porque eu tenho essa visão também. Cara, busca escolher o melhor possível, porque você vai... E mesmo se deu errado, tá dando errado a ponto de tá dando prejuízo, nunca tive isso. Tá? Perfeito. Eu tenho o ponto de que, se eu tivesse só essa operação, não me sustentaria. Sim. Eu fecharia. Mas como eu tenho multi-unidades... Você pensa no macro. Ela não me traz prejuízo. Marca, o negócio roda. Tá? Sim. Eu tenho hoje, por exemplo, 2 unidades que elas estão em pontos essenciais para mim, tá? Mas elas não me trazem... Putz, ela é saudável? Ela é saudável, ela não me traz prejuízo. Mas ela não... Eu falo, Sim. ela roda. Tá? Mas elas são unidades que elas estão em pontos chaves. Então eu vou deixar ela lá. Tá? Com a antiga marca, a gente teve situações de tentar expandir um pouco mais. Em outras cidades, Zona Leste, e a mesma coisa. Tá? Não performa. Só que ela está lá sem dar prejuízo. Deixa ela lá. Sim, tá? Como se fosse um outdoor até ali, mais né, ou cara? menos. E ela começa a entrar ali para o reforço do brand, né? Pô, a marca tá em outras cidades, a marca tem na cidade inteira, a marca tem em outros estados, tem outra aqui, a marca né? tem. Eu tenho muita amizade com pessoas de uma outra rede de franquias, que é a TechFit, e eles tiveram uma fase muito forte, é uma franquia mesmo, né? Eles tiveram uma fase muito forte que muita gente ganhou muito dinheiro. Sim. E o produto, o único serviço deles é eletroestimulação. E a eletroestimulação de uns anos para cá, não é que caiu a procura dela, mas aumentou muito os outros players. Tem muito concorrente. Tá? Então, praticamente, a gente tinha a minha empresa e a gente tinha a TechFit. Eram os únicos 2 que andavam na eletroestimulação. Hoje deve ter umas 50 empresas que trabalham 3 ou 4 no nível nacional. E, consequência, caiu absurdo o faturamento deles. E... Oferta e demanda, né? Exatamente. E quando você é dono de uma rede, você suporta. Quando você é um franqueado, para você não faz mais sentido porque você é dono daquela unidade. Ou de vez em quando você é dono de 2 unidades. Sim. E aí o que aconteceu? Os franqueados começaram a entregar o ponto e querer vender. Sim. Normalmente, franquia acontece muito disso, né? Aquela unidade não está operando bem, ela está em negativa, a franquia ela compra de volta, ela não está comprando de volta porque ela vai conseguir fazer evoluir. Só para não fechar. É só para o reforço da marca ali, não ter, a unidade fechou. Sim, aqui isso pega muito mal. Foi até perguntar isso, porque eu sei que eles realmente relutam. É isso. Assim, eles fazem de tudo que for possível. Muitas vezes pega um multifranqueado e repassa para o cara que já tem noção de gestão. Preço de banana. A preço de banana. É isso. Então, eu tenho alguns clientes aqui que são multifranqueados que têm essas oportunidades toda hora. É isso. Né? E falou, cara, pô, tem uma unidade lá em Jundiaí que estão querendo me repassar, não sei se mais uma tal. Mas assim, são desafios que eu acho que quem tem multi-unidades, né, independentemente de ser o mesmo negócio, o mesmo modelo ou outros, passa por um desafio que quem, por exemplo, no nosso caso, a gente teve um crescimento muito grande nos últimos 3, 4 anos. E uma pergunta eu fiz até para o Marco, falei, cara, talvez eu tenha que ter uma unidade em outro lugar. A gente te mostrou a reforma aqui e tal. Eu falei assim, cara, nessa hora eu pensei, cara, talvez eu alugue outro lugar e tenha uma unidade. Ele falou assim, mas você está precisando disso para vender? Ele até fez essa pergunta para mim. Eu falei, não. É diferente do seu. Que a entrega é no ponto. A entrega é no ponto, é físico. Você não tem cliente que não vai nessa empresa. Então, a resposta para você seria diferente. Você precisa disso para quê? Eu falei, cara, eu até pensei em mão de obra. Assim, se eu tenho uma no Rio, em Minas Gerais, eu posso atrair aquela mão de obra ali. Lógico que eu vou atrair uma praça de forma diferente e tal. Mas ele falou assim, Silveira, nesse momento, mantém a base. Facilita para treinar e aculturar.
Não, o que você me perguntou, a parte da cultura é essencial. Eu tenho assim, é uma briga que eu tenho toda vez que a gente vai conversar, eu converso com todo mundo, eu falo, gente, assim, eu não tenho nenhum ponto que tá todo mundo junto, mas eu falo, o que vocês falam que vocês fazem, não tem como quem tem multi-unidades fazer. Hino de celebração. Sim. Juntar todo mundo do nada. Pessoal, vamos juntar para uma reunião. Isso é impossível. Eu não sei se aqui acontece, mas boa parte dos lugares que trabalham de forma comercial, todo mundo entra no mesmo horário e todo mundo sai no mesmo horário. Ou então é próximo um do outro. Gente, eu tenho um profissional que entra às 4 horas da manhã, eu tenho gente que sai às 10h30 da noite. Sim. Eles não se cruzam. Não se cruzam. Eu tenho um profissional de educação física. Até o próprio híbrido, ele também já causa essa dificuldade aqui no nosso caso. Sim. E o seu ainda é híbrido. Tem gente que é só home. A gente tem alguns aqui também. Tem só, então, exatamente. No meu, eu ainda tenho uma outra coisa que assim, o cara trabalha em 4 lugares diferentes. Como você vai criar uma cultura dentro... Essa pessoa tem 4 culturas, não dá tempo de captar, né? Eu falo, tem profissional que ele trabalha de manhã comigo, aí à noite ele trabalha em 2 empresas diferentes, porque trabalha segunda, quarta e sexta numa empresa, terça e quinta em outra, que isso é normal na minha área. À tarde ele atende personal. Então ele tem a cultura dele, com os personagens dele, que muitas vezes ele tem que fazer 4, 5, 6 culturas diferentes, dependendo dos personagens que ele trabalha. Um cara muito baixa renda, um cara muito alta renda, ou aí vai. Aí ele tem a minha cultura que eu passo com ele. Aí tem a cultura do cara da empresa que ele trabalha à noite, que não tem cultura nenhuma, ele faz do jeito que ele quiser. E uma outra que é totalmente invertida da minha. Né? Como alguém essa natureza vai falar que tem cultura deste lugar? A gente é uma pessoa só, né, cara? Não dá para o cara... Não tem como virar chave. Mas sabe o que eu acho que é legal? Todo esse seu reprise aí das dificuldades, mas mesmo assim, você implantou e você toca ali a cadência dos valores, da questão do comportamento, de método e tal. Então, assim, no seu caso, por poucos pontos que você colocou de forma rápida aí, ver como é diferente totalmente você implantar a cultura do que a Silveira Contabilidade implantar a cultura. Processo diferente. E de certa forma, a gente vê lá no Giants caras do agro implantando cultura em fazenda. Aí você fala, cara, que é outra vertente. Eu tenho um cliente que é um cliente nosso que ele tem unidades em, se não me engano, 8 países. Então... Aí a pergunta é assim, cara, como aculturar unidades em 8 países? Porque já existe a cultura mesmo. Aqui a gente fala português, aqui a gente a gente gosta de futebol, sei lá. Né? Lá o cara vai gostar de rugby ou daqueles negócios de aquela bocha de gelo lá, que eu esqueci o nome. Não sei o nome, também não sei. Aí você fala, cara, tá, mas... E ele falou, é um desafio, mas a gente busca realmente fazer um trabalho disso. O que a gente sempre fala, né? Quando você tem uma vertente muito grande, lugares diferentes, você tem que fazer os micropolos, né? Para exatamente trazer guardiões para amarrar isso, pessoas de mais alto escalão que vai ficar reforçando isso. Uma coisa que eu acho legal também falar, que eu acho que ajudou isso aqui bastante. Como são multi-unidades e eu não fico em nenhuma unidade, eu fico no escritório, eu estava tendo alguns problemas de comunicação com gente que não entendia qual era a minha função dentro da empresa. E aí, numa reunião de unidade, teve um comentário de uma profissional que ela falou, pô, mas é um recado tão importante isso que você está dando, foi quando a gente fez o brand da marca, o rebrand da marca. E que a pessoa falou, cara, é uma coisa tão importante, por que o próprio dono não está aqui falando isso? Né? E quando a gerente que estava tracionando essa reunião, ela trouxe isso para mim, eu falei, cara, qual foi a resposta que você deu para ela? Né? Até para a gente entender se você está dentro, né? Ela me pegou de surpresa e eu não tive um retorno para ela, que depois eu falei, nossa, eu falei bobeira, porque ela falou, não, realmente, na próxima vez eu vou pedir para ele estar aqui. Eu falei, você acha mesmo que eu vou conseguir ir em 14? Cara, só são 14. Imagine quem tem 50, 100, 200 mil. E eu dei um exemplo, tipo, totalmente gigante, mas é que eu falei a mesma coisa, né? Na minha área todo mundo conhece o Edgar Corona, que é o dono do grupo Smart Fit e tudo mais, que hoje ele tem 1000 unidades só da Smart Fit, fora todas as outras, né? E eu falo, cara, você acha que o Edgar Corona, ele consegue estar em todas as unidades? Não. Você acha que o Edgar Corona, ele já foi alguma vez em todas as unidades? Acho que já.
Claro que não, gente. A pessoa, ela tem uma hora que ela já nem conhece. Você acha que ela conhece todo mundo que trabalha na empresa dele? Não conhece. Não tem como. E aí, eu falo que muitas vezes a gente dá a resposta também logo de primeira, mas depois eu fiz uma reflexão que eu falei, pô, eu acho que as pessoas estão deixando de conhecer quem é o Rafael Gobi. Estão deixando de conhecer quem é o dono da empresa. E eu acho que eu tenho que também passar os valores da empresa em algum momento. A gente tem 2 encontros que a gente faz, encontros maiores, que é um no meio do ano e um no final do ano, que é para reforço de cultura e tudo mais, mas eu acho que nesse caminho dos 6 meses, eu acho que é um caminho muito longo para a pessoa não me conhecer. E aí tem mais ou menos um ano, acho que tem um pouquinho mais de um ano, eu faço uma vez por mês o onboard com o Rafael. Legal. O que a gente faz? Todos os profissionais novos, é um dia do mês, tanto é que agora vai ter no dia 1º agora do 4, todos os profissionais novos são convidados a vir no escritório, é um onboard de 2 horas, que Legal. o pessoal me conhece, toma um café comigo e eu faço um onboard realmente. Sim. Eu falo 2 horas sobre a minha história, a cultura e os valores da empresa. Perfeito. Que isso fez, assim, uma evolução absurda na rotatividade. E a gente tinha um problema... Aqui, viu, Rafa? Eles gostam e eles colocam no NPS dos eventos que a gente faz. Nossa, muito bom ouvir só do próprio Fábio. É isso. Assim, mesmo que seja online, fala, pô, aquele momento lá que ele abre a nossa reflexão. Você também tem um café como você não tem? Alguma chama Pode Celebrar. Então é isso aí. Que é o nosso mensal, que eu normalmente sempre abro e faço uma reflexão de um dos valores e aí a gente passa alguns recados também. Aproveita o momento para comunicação. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Aí é online, funciona bem aqui, né? Mas a gente tem que achar um jeito, né, cara? Porque, assim, eles, independentemente de 1000 ou não, aquele negócio que a gente vai usando tecnologia, vai usando, sei lá, um café com o CEO, a gente fala assim, alguma coisa nesse sentido também, cara, de repente, quem quer empreender, aqui a gente tem um modelo que chama Café com o CEO, a gente faz uns 3 por ano aí. Então eu quero saber qual empresário, qual colaborador meu tem um sonho de empreender. Legal. Mesmo que, eu quero ter o meu escritório. Legal, vai ser meu concorrente. Não, de repente esse cara que vai assumir uma unidade para mim lá no Rio. Sim, sim. Porque assim, eu não vou pro Rio, assim, né? Nada contra o Rio, adoro o Rio para passear, mas assim, não quero fazer obra no Rio também, mas assim, eu não vou porque assim, família, meus pais moram aqui, os pais da minha esposa moram aqui, meus filhos. Então assim, é algo que eu não estou disposto. Assim, eu vou ter uma unidade no Rio e vou lá uma vez por semana. Aí eu falo, não, obrigado, eu prefiro aumentar a base, é uma escolha. Mas se alguém quiser, ou mesmo alguma unidade de treinamento, outros negócios que tenham conexão. Ou às vezes até sem conexão. Sem conexão. Pô, legal, de vez em quando você encontra alguma coisa, o cara tem uma ideia legal, uma situação legal, por que não? Sim, mas como você pensou em viabilizar isso? Pô, tem alguns que voltam até com um business plan. Exato, né? Bem organizadinho, claro. Então assim, cara, eu quero te apresentar um negócio. Teve uma colaboradora aqui que quis bater um papo mesmo sobre o negócio do marido, que ela queria ajudar ele também a alavancar. Então a gente acaba tendo essa oportunidade também de conhecer muito empresário aqui, fora os masterminds que a gente participa, o Giants, que a gente também troca muita informação. Então assim, é como se fosse um momento rico ali. Normalmente sempre tem uns 4 a 6 ali que sempre se inscrevem. A gente faz um convite e fala, café com o CEO para falar sobre empreendedorismo. Aí tem uma inscrição, aí a gente toma um cafezinho e fala. É individual ou é em grupo? É coletivo. Mas a gente até abre no seguinte sentido, se de repente você acha que é confidencial, que, cara, pode marcar individual. Mas isso é bem legal. É bem legal. É mais para se aproximar e muitas vezes eles entenderem ali a nossa visão de negócio também, porque muitas vezes você fica na parte de educação física, que a gente fica muito dentro da contabilidade. E aí, cara, é legal até se olhar assim, cara, olha que diferente aquela pessoa, de repente, que pensa em empreender. Então, ou você vai ter um destaque no seguinte sentido, cara, ela pensa, já está na meta dela, ela vai sair. Assim, ela vai, quando ela tiver a oportunidade, ela vai... Você já está mais preparado, né? Eu estou mais preparado. Ou não, eu já tenho que jogar mais desafios para ela, para que ela possa conquistar os sonhos dela também. Eu muitas vezes eu falo isso com a minha equipe, eu nunca consegui fazer isso com a base para baixo, né? Eu tenho muito contato com os coordenadores, os gerentes, mas pouquíssimo contato com o pessoal de baixo. E eu falo muitas vezes com os coordenadores, falei, pessoal, vocês precisam muitas vezes, na conversa de feedback, alinhamento e tal, sair fora do contexto.
Sim. Vai para o contexto do que está acontecendo fora daqui, na tua casa, projeto, exatamente para pegar isso. Porque às vezes, numa palavra que a pessoa tem, você já se prepara para alguma coisa que está para acontecer. Né? Muitas vezes você tem uma saída de alguém da equipe, a pessoa ela vira e fala, nossa, me pegou totalmente desprevenido. Cara, ela só te pegou desprevenido se você nunca parou para conversar com ela. Porque em algum momento ela vai te deixar, ou que ela tem outros planos para a vida dela, ou que ela está descontente com alguma coisa, ou o voo dela é muito maior do que está dentro da sua alçada. Né? E se você, como um gestor, você já tem um desses 3 conhecimentos, você... Se estiver dentro do seu alcance, você pode dar uma promoção para ela, alguma coisa, ou então realmente você já se prepara que aquela pessoa tá nas últimas. Cara, vou dar um exemplo para você. A gente tinha uma pessoa aqui formada em contábeis, trabalhava um bom tempo na área fiscal, no mercado, né? Ficou aqui uns 2 anos com a gente e estava fazendo psicologia. A área fiscal, se bem que é até bom, né, cara? Porque o jeito para entender, todo mundo. para entender a tributação é bom fazer terapia mesmo, fazer psicologia, tem que fazer, entender. Mas vamos lá, brincadeiras às partes, aí, pô, e a gente queria investir naquela pessoa, e eu sempre tive uma pulga atrás da orelha. No seguinte, eu falei assim, gente, conversa com ela, porque assim, para mim não tem cabimento ela de repente ser uma futura coordenadora da área, que a gente tem mais de uma coordenadora, futura coordenadora da área fiscal, dando um exemplo aqui aleatório, sendo que ela está estudando para... Aí, cara, não deu outra, deu 6 meses, ela, eu adoro trabalhar aqui, mas se eu não sair e investir no estágio e tal, porque eu não vou sair... Então, assim, mas tá tudo bem, assim, ela ficou todos os dias aqui, trabalhando direitinho e tal, mas a gente não poderia fazer um desenho de um futuro, de uma perspectiva, sem combinar com a pessoa, O futuro dela não estava dentro da empresa. Tava, e tá tudo bem, né, Rafa? Rafa, o tempo passa voando, cara. Sempre assim. O bate-papo tá bom demais. Obrigado pela troca. Obrigado. E aproveita aí, cara, usa essa câmera aí para dar um toque, dar um conselho, deixar um recado aí para esses empresários que estão nos vendo. Legal. Eu sempre falo para todo mundo, esse podcast que está vindo, são vários que tem por aí, muitas vezes a gente acaba falando, eu não vou assistir, é bobeira, só tem pedacinhos que vão ajudando a gente, mas eu falo principalmente para o pessoal que vem mais antigo, quanta coisa que a gente pega de erro dos outros, ou de melhora dos outros, ou alguma coisa que aconteceu que vai fazer com que a gente não cometa o mesmo erro, ou que a gente dá aquele toquezinho que ele deu, fala, pô, isso aqui vai mexer no meu negócio, ou vai fazer eu evoluir mais rápido. A gente fala muito dos cursos que a gente faz, das imersões que a gente faz. Não pense que a gente vai para lá estudar 10, 12, 20, 30 horas, que a gente sai de lá com 30 horas de conteúdo. Normalmente é 10 minutos, é 5 minutos, é uma palavra que a pessoa falou que a gente fala, cara, fez sentido eu ter disponibilizado meu tempo aqui 2, 3 horas para assistir. Então, estude. Hoje a gente tem muita coisa gratuita na internet, use isso bastante para evolução. Boa. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Foi show. Tamo junto, viu? Valeu. Pessoal, até a próxima. Pode contar.